A infância. Uma fase que coleta vários momentos nostálgicos, pelo menos para a maioria. Um período de vida qual não há nenhuma preocupação ou medo, onde tudo que é mais importante é brincar e tirar o máximo de diversão do mundo. Do mundo. Pelo menos é isso que está no roteiro de ser um ser humano. Mas, às vezes, entre diversões e brincadeiras, esse roteiro se curva, até atravessar seu limite para algo incomum. Algo preocupante, algo medonho, sim, algo completamente diferente. Uma lenda anormal em um jogo normal. Algo chamado Herobrine. Olá pessoas, aqui é o Estranho pela primeira vez aparecendo ao público, querendo mostrar coisas que eu tenho interesse, sendo histórias assustadoras pelo mundo. E qual história eu apresento hoje? É uma história vinda da velha guarda da internet, principalmente envolvendo o mundo dos jogos, um conto chamado Herobrine. Por hoje esse nome é comumente ouvido como algo engraçado, mas na época era levemente temido pelos jovens que andavam pela internet, principalmente aos que gostavam do jogo que sediava essa entidade, o Minecraft, que provavelmente todos vocês já conhecem, então evito de ser redundante. Mas por onde isso começou? É uma boa pergunta, Meno. Tudo isso começou onde grande parte da internet se originou, no 4chan. Não é um lugar muito legal de aparência, contudo, foi de lá que veio essa história. De um post em 30 de maio de 2010, por um usuário anônimo. E o que esse post dizia, estranho? Bem ameno. É assim que vamos para a história de Herobrine, no próximo capítulo. Então veremos como tudo isso começou. Quem que lê a história? Eu posso ler. Ah, bem que eu queria ler, mas... Ah, então não, vai você, vai você. Não, vai tu. Não, vai você, eu tô implorando. Não, mas se você... Vai você logo, filha da puta. Ai, tá bom. Eu havia recentemente criado um mundo novo no Minecraft para single player. E no início de tudo, tudo parecia normal, como era para ser. Derrubar árvores, criar uma bancada de trabalho, mas no meio do caminho eu percebi que havia algo em comum. Algo que se movia em meio à densa neblina. Eu tenho um computador muito lento, então eu tenho que jogar com uma distância de renderização minúscula. De início, achei que fosse uma vaca, então fui atrás dela, na esperança para pegar alguns couros para uma armadura. Mas ao ver por mais tempo, não era uma vaca. Olhando mais profundamente, eu via outro personagem com a skin padrão de Chibi. Contudo, seus olhos estavam brancos. Eu não vi nenhum nome aparecer, assim eu verifiquei novamente para ter certeza que não estava no modo multijogador. Ele não ficou muito tempo, apenas olhou para mim e rapidamente correu para a névoa. Por mais que eu perseguisse por curiosidade, já havia desaparecido. Mano, o cara continuou jogando o jogo depois disso, velho. Pô, se fosse eu fechava na hora. Que é isso? Mas bateu curiosidade pro cara. Ah, mas é uma história, cara. Tá, eu vou dar o benefício da dúvida que é uma história, né? É fictícia. Então eu vou continuar. Eu sei que é meio estranho, mas vamos lá, né? E logicamente eu continuei no jogo, sem ter certeza do que era aquilo. Apenas expandi o mundo após isso, para então ver mais coisas que pareciam fora do lugar. Até para o gerador aleatório de mapa. Túneis 2x2 das montanhas, pequenas pirâmides perfeitas de areia no oceano, e florestas de árvores com folhas todas cortadas. Unido a eu sempre achar que estava vendo outro jogador na névoa profunda. Porém nunca conseguia vê-lo novamente,
Até tentei aumentar minha distância de realização do jogo para longe, sempre que achava que tinha visto, mas sem sucesso. Salvei o mapa e entrei nos fóruns para ver se alguém mais tinha encontrado o pseudo-jogador, mas não havia nada. Então criei meu próprio tópico contando sobre o homem, perguntando se alguém tinha tido uma experiência semelhante. Contudo, em 5 minutos, a minha postagem foi excluída. Tentei novamente criar o tópico e foi excluído ainda mais rápido. Assim eu recebi uma mensagem privada do nome de usuário Herobrine, com apenas uma palavra, pare. E quando eu fui dar uma olhada no perfil de Herobrine, aparecia que a página não existia, erro 404. Depois de um tempo eu recebi um e-mail de outro usuário do fórum, e ele alegou que os moderadores podem ler as mensagens dos usuários do fórum, portanto é mais seguro o e-mail. Assim, esse remetente do e-mail afirmou que também havia visto o jogador misterioso. Tá lendo meio rápido, amigo, calma. É que eu leio assim meio rápido. É que você tá arrastando um pouco as palavras. Ah, desculpa, não notei, eu vou ler mais devagar. Tá meio complicado, mas eu não vou ficar te pressionando, continue. Ah, beleza, é que eu tô fazendo speedrun de ler, mas isso aqui é um vídeo normal, então eu vou ler o normal. Esse remetente do... Onde eu tava? Ah, tá. E que tinha um pequeno diretório de outros usuários que também haviam visto. Seus mundos também estavam repletos de características feitas a umas humanas, obviamente criadas pelo jogador misterioso que o remetente descreveu não ter pupilas. Cerca de um mês se passou até eu ter notícias do meu informante novamente. Ele disse que algumas das pessoas que encontraram o jogador misterioso e pesquisavam pelo nome Herobrine descobriram que esse nome era usado por frequência em um jogador sueco, qual pesquisando mais a fundo revelava ser o irmão de Notch, o criador do Minecraft. Curioso, enviei um e-mail pessoalmente para Notch e perguntei se ele tinha um irmão. Demorou um pouco, mas ele me respondeu com uma mensagem muito curta. Eu tinha, mas ele não está mais entre nós. Eu não vi mais o jogador misterioso desde o nosso primeiro encontro. E não tem nenhuma mudança no mundo além da minha própria. Consegui tirar print quando o vi pela primeira vez. Aqui está a única evidência da sua existência. Como podemos ver, temos um conceito novo para a época, o jogo amaldiçoado por um morto, que atualmente se encontra abatido, principalmente com outras histórias da mesma época, como Sonic.exe e Ben Drowned. Contudo, essa história tem um ponto diferente, o comportamento da entidade. Diferente de outras histórias envolvendo jogos que o antagonista é sempre muito aparente e agressivo, no Herobrine original ele só fica lá, observando, como se realmente tivesse outro player no jogo que não quer ser encontrado. Algo desagradável de se presenciar, principalmente pelo conceito de se sentir observado todo momento. E olhando dessa forma, parece algo bem assustador de se sentir. Até você jogar os mods do Herobrine. E você tem experiência com um deles, estranho? Eu tenho, mas antes de chegar lá, devemos ver o que aconteceu até eles existirem. Então, ameno, ainda no 4chan, um antigo streamer chamado Copeland, nome engraçado, viu essa história por lá, gostando muito dela. Então, como um belo estranho, Copeland traz uma série de imagens em um server chamado Brocraft, com o Herobrine editado em todas elas, querendo ver a reação do público, que foi positiva ao mistério, alimentando ainda mais o conto de Herobrine. Nessa crescente popularidade, Copeland decide ter uma nova ideia que pra época realmente era uma ideia genial. Pra época, pelo menos.
ele decidiu mudar a textura de um quadro para uma imagem do Herobrine, na intenção de se encontrar com ela em live. E eu tenho que dizer, funcionou bem. Told you guys. Him, he is him. Depois das cenas de Copeland, ele encerra a transmissão em meio à sua atuação. Rimar é bom às vezes. E até rimou, tá? Debaiou. Após isso, história foi feita. Não apenas Copeland corroborava para isso, assim como outro streamer Patmos também corroborava. Mas ele conseguiu sem querer revelar que tudo era uma farsa, deixando Copeland em ira. Cope. 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 Enfim, durante a época, Copeland também enviava links nas streams que ele fazia, que levavam a um site chamado Girls in the Stream, onde o site era isso. Devia ser bem assustador presenciar isso na época, mas é só esse site. Além desse GIF, havia esse garrancho embaixo dele, que se revelou ser um texto, no qual dizia... Você lê, Ameno? Ah, tá bom. Tem sido relatado que algumas vítimas de tortura, durante o ato, se refugiam num mundo de fantasia no qual não conseguem acordar. Nesse estado catatônico, a vítima vivia no mundo igual ao seu mundo normal, que só não estava a ser torturada. A única forma de se aperceberem que precisavam acordar era através de um bilhete que encontravam no seu mundo de fantasia. Esta dizia-lhes qual era seu estado e dizia-lhes acorde. Mesmo assim, muitas vezes demoravam meses até estarem prontos para abandonar seu mundo de fantasia. E por favor, acorde. Não tem nada a ver. Nada a ver com o que, Ameno? Nada a ver com Herobrine. Herobrine, Ameno. Herobrine. E realmente, não tem nada a ver com Herobrine nesse texto. Ele só pegou de outra creepypasta pra dar medo. Ah, safado. O cara é um oportunista de primeira. Realmente, Ameno. Esse cara tinha soluções anormais pro seu benefício. Benefício esse que dura até hoje, porque depois desses ocorridos, Herobrine chegou ao sucesso absoluto com diversos vídeos, artes, animações e até o reconhecimento dos desenvolvedores de Minecraft. Com um note logicamente falando que não era real. Quem diria? Mas porém, ele não deixou de flertar com essa ideia de adicionar o Herobrine em futuras atualizações em tom de brincadeira. Agora imagino se uma linha alternativa ali realmente adicionasse o Herobrine no jogo. Seria algo insano pra comunidade, mas pra ele aparecer, pro povão seria algo bem aterrador. Vou te matar que preciso de comida. Mas como essa realidade nunca aconteceu, bastou pra comunidade fazer ela acontecer. Nos famosos mods do Herobrine. Então é aqui, Ameno, que voltamos àquela pergunta. Aí sim. Sim. Eu tive experiência com vários deles, pra ser honesto 3 deles, sendo o clássico Herobrine Mod, outro chamado Legend of Herobrine e o último chamado From the Fog, que vindo de mim, não foram experiências muito boas. O Herobrine Mod em vídeos de youtubers da época mostrava o mod funcionando perfeitamente, uma cadência certa de ocorridos. Bem, eu não sei o que aconteceu, mas atualmente o mod é totalmente detonado. Porque é um literal spam de eventos intermináveis do Herobrine. E eu acho uma pena isso, porque lá se vai um legado. Mas atualmente acho que a única coisa desse mod que prevalece pra mim até hoje, como algo irado, é o disco do Herobrine, que adiciona muito à sua atmosfera. Uma lenda, uma entidade senhor ele. Mas, além disso, não há nada que acrescenta uma boa experiência. Nossa, que cagada. Bem, não tem algo que te deixa com medo real com esses mods? Honestamente não. A não ser uns sustos por aqui e por ali, mas tirando isso, realmente nada. Então, o que acontece agora? Agora eu vou fazer algo diferente, algo anormal, que é reescrever o texto inicial de Herobrine, tentando deixar na minha visão a história melhor. Porque agora, expondo minha opinião, o protagonista continuar jogando o jogo após ver o Herobrine com todas as letras é algo de quebrar. Eu vou ver o que eu posso fazer. Então a vocês eu apresento a minha versão de Herobrine.
E também adiciona novos minérios, galera. Não tem só ouro, ferro e diamante agora pra gente coletar. Recentemente eu tinha criado um mundo single player no Minecraft, sem nenhuma espera de algo estranho acontecer. Apenas queria jogar normalmente, quebrando árvores e o resto de sempre. Por horas eu jogava, sem notar grandes coisas anormais, até um certo momento. Em uma das minhas caminhadas pelo mundo afora lotado de névoa, eu noto algo se movendo entre as ruínas. Parecia muito grande para ser uma vaca e parecia muito barulhento para ser outro animal do jogo. Curioso, porém medroso, eu fui atrás dessa coisa, querendo afirmar se era só uma vaca. Movendo-se mais perto, eu confirmei que não era uma vaca. Era exatamente igual a mim. Um jogador, contudo sem name tag, me observando de longe. E quanto mais eu olhava de volta, eu via mais detalhes, com seus olhos únicos, completamente brancos. Entre esses segundos longos eu consegui tirar uma print antes dele ir embora na neblina a fundo. Depois de ir embora, eu o mais rápido possível fechei o jogo e o mundo em choque do que eu havia presenciado. Eu precisava falar aquilo para alguém, então eu fui em algum fórum do jogo para tentar achar alguma resposta, porém não havia nada, então eu tentei postar eu mesmo pensando em ser o primeiro a ter visto isso. E assim eu fiz, até o post ser excluído em 5 minutos. Confuso, mas insistente, eu fiz de novo, sendo excluído ainda mais rápido, mas agora com uma mensagem privada recebida, mensagem dada por um usuário chamado Herobrine, falando apenas pare. De automático eu cliquei no perfil do usuário, mas dava para uma página fora do ar. Investido nessa corrente de acontecimentos estranhos, eu queria saber cada vez mais, mas tudo me puxava para o nada. Então, mesmo com medo da procedência de tudo, eu resolvi continuar jogando aquele mundo, voltando o mais rápido possível para casa. Era difícil jogar normalmente lá depois de presenciar aquela coisa. Contudo, eu tentei mesmo paranoico. De expansão à construção, eu notei coisas fora do lugar, como túneis 2x2 nas montanhas perto de casa, e pirâmides de areia nas florestas ao redor da minha casa, assim como florestas inteiras sem folha. Então, em meio à jogatina, eu vejo que recebi um e-mail de um usuário do fórum que eu tentei postar, e vejo o que tinha a dizer, e suas palavras me encheram de esperança sobre esse caso. Ele dizia: eu te mandei essa mensagem por e-mail porque os moderadores do fórum podem ler mensagens privadas, então aqui é mais seguro. Eu consegui ver seu post antes de ser apagado, e sim, eu também tive uma experiência idêntica com a sua. Eu vi outro player no jogo, mesmo no jogo single player, assim como você. E não sei se você viu ainda, mas não é só isso que fica estranho. Todo o seu mundo também fica estranho. Eu tenho outro fórum com mais pessoas que viram o jogador, e lá você pode ver com mais detalhes. Eu não sei o que é isso, mas parece ser algo grande. Cerca de um mês se passa após eu ficar nesse fórum, com postagens de pessoas indo atrás do nome Herobrine, que se deu ao ponto final nessa história. Uma delas descobriu que o Herobrine era o nome usado por um jogador sueco, nacionalidade mesma do criador do jogo, gerando dúvidas a se perguntar para o criador, Notch. Então, em dias de procura de alguma resposta, pista vinda de Notch, eu mesmo consegui uma resposta do próprio, no qual dizia em uma mensagem curta: esse usuário era do meu irmão, porém ele não está mais entre nós. Depois dos ocorridos, eu não vi mais o jogador com qualquer mudança no mundo além da minha própria, apenas restando essa frase em minha print sendo uma das únicas capturas diretas do jogador, ou Herobrine. E com todas essas pistas, eu espero achar cada vez mais respostas no futuro próximo, que por enquanto estamos inconclusivos. Bem, eu creio que as mudanças que eu fiz foram boas, por mais que a maioria não seja perceptível. Afinal, é o conto de uma página só. Então não tem muita coisa pra mudar, mas eu acho que eu fiz um bem com essa versão. Comentem aí se vocês gostaram ou viram mudanças. Bem, espero que tenham gostado do que eu apresentei e criei aqui sobre esse clássico da internet. Eu espero ver vocês novamente aqui, em outros quadros, afinal, eu gosto de espectadores.